né? Terminou o ensino médio, já entrei na universidade, né? E dentro da universidade a gente eu comecei alguns trabalhos de pesquisa, né? Porque, assim, por ser uma universidade pública, ela incentiva bastante o aluno a começar com a iniciação científica, né? Ali a gente fez trabalhos com plantas daninhas, com questão de... Que tipo de trabalho? Ah, é que assim, o que acontece? Quando você tem a universidade pública ela é financiada pelo governo, e o governo geralmente ele linka a função dos professores com os projetos de pesquisa. Então, o que acontece? Você geralmente tem projetos de pesquisas orientados por cada um dos professores. Então, você pega, por exemplo, um professor de plantas daninhas, que no caso são matérias, né, são disciplinas, Sim. professor de pragas, doenças, mecanização, professor de... a gente pode citar irrigação, outras disciplinas, né? Sim. Então, cada professor que é especializado numa área, ele tende a reunir um grupo de alunos, né? E com esses grupos de alunos, eles tentam incentivar a fazer testes de pesquisa, né? E com esses testes de pesquisa, você consegue publicar trabalhos em revistas, em anuais de iniciação científica, né? Seria uma pesquisa séria mesmo. Exatamente. Trabalho sério. Exatamente, porque assim, se você for pegar, por exemplo, a gente tem aqui no oeste do Paraná, a gente tem algumas universidades, mas a gente pode dar um exemplo assim um pouco mais comum. Quando você vê, por exemplo, assim, você vê, por exemplo, num jornal nacional, numa outra mídia de impacto, né? Por exemplo, você vê lá que descobriram cura para tal doença lá na Unicamp, ou lá na USP, por exemplo. Sim. Quando você ouvir falar disso aí, geralmente é um professor que está encabeçando um laboratório com alunos de iniciação científica que está por trás disso. Então, Um trabalho conjunto. Isso, trabalho em conjunto. Então, assim, a pesquisa científica por si só que ela é oriunda de capital público, né? Quando você exatamente. Investimento público. Investimento público. Para estar fazendo até a pesquisa. Isso, exatamente. E quando você fala em investimento público, a gente tem um pouco menos de encaminhamento com objetivo financeiro, né? Porque quando você pensa, por exemplo, em pesquisa, quando fala assim empresas privadas, geralmente tem um objetivo. Sim, ele já tem um projeto lá final. Exatamente. Eu vou desenvolver esse carro aqui e vou vender por tanto, vou vender tantas unidades. Exatamente. Né? E aí quando você pega e traz isso para o meio público, a tendência é que isso fica um pouco menos... Menos agressivo. Exatamente. Agressivo, mas a gente pode dizer assim que ele não tenha só um objetivo financeiro, né? Sim. Ele pode-se dizer que ele tem um objetivo... científico para trazer novidades para a população em si, né? Então, quando a gente fala isso aí, um exemplo que eu citei, por exemplo, de medicamentos, a gente tem isso também no meio da agricultura. Então, você pega, por exemplo, existem trabalhos que, por exemplo, a gente está com uma dificuldade por exemplo, lá nas hortaliças, a gente está com uma dificuldade de um fungo de solo. Então, por exemplo, um professor que ele é orientador do curso da disciplina de hortaliças, ele pega um grupo de alunos e começa a estudar aqueles fungos. E a partir daqueles fungos, eles tentam utilizar ferramentas como fungicidas ou bacilos ou o que seja, próprios tratos culturais. Então, assim, ele vai observar várias características para ele tentar resolver aquele problema. Então, que é como um trabalho científico. Isso, exatamente. Então, tudo que a gente tem hoje de novidade em qualquer área que a gente fala no país, teve uma pesquisa por trás que trouxe aquele benefício, né? Você pega, por exemplo, qualquer tecnologia tem que ter uma iniciação científica, tem que ter um estudo científico antes para estar entregando aquilo ali, né?